E o crescimento no número de feminicídios no estado de Santa Catarina vem preocupando as autoridades. São cerca de 67 casos de violência contra a mulher registrados por dia, e é sobre isso que nós vamos falar agora ao vivo com a advogada Herta de Souza, que está aqui representando a Ordem dos Advogados do Brasil aqui de Santa Catarina. Bom dia, doutora Herta, é um prazer recebê-la aqui no Santa Catarina no Ar. Bom dia a todos. É um assunto que a gente tem que esclarecer, de fundamental importância. Tenho certeza que quem está em casa agora gostaria de saber, principalmente as mulheres, a respeito desse assunto. E é importante também, primeiramente, a gente querer entender o que configura o crime de feminicídio, doutora. Então, o crime de feminicídio, ele veio a ser introduzido no Código Penal com uma lei de 2015, a Lei 13.104, onde o crime contra a mulher sempre aconteceu. Mas, diante das estatísticas, chegou-se ao entendimento de que esse crime deveria ter sido caracterizado de forma que isso tenha uma penalidade maior. Então, foi introduzido no Código Penal o feminicídio no sentido de que ele se configura quando isso é praticado dentro do contexto familiar e principalmente com discriminação à questão do gênero, por ser mulher. Agora, o que justifica o aumento nos casos, né, do registro de casos de mulheres hoje, né, que buscam confirmar que foram violentadas pelos companheiros? Como inibir, então, o aumento da atitude desse agressor? O aumento dos casos, a estatística, na verdade, ela não necessariamente é aumento de casos. O que a gente tem que dizer é que, assim, por estar sendo mais falado sobre esse assunto, por estar sendo mais divulgado, as mulheres estão comunicando mais o fato. Então, na realidade, entende-se que os casos de feminicídio são maiores, porque nos boletins de ocorrência deveria ser adotado não só como crime contra a vida, matar alguém, mas sim feminicídio, ou seja, o crime praticado contra a mulher. Então, entendemos, no caso, que essas estatísticas estariam bem mais elevadas. Agora, existem várias campanhas, e com essas campanhas a mulher está se sentindo mais confiante. Então, à medida que ela vai interagindo, vai entendendo o que significa, que é a importância de fazer a denúncia, ela consegue se sentir mais confiante de fazer essa denúncia contra o agressor. Sim, muitos casos, e não é difícil de entender, as mulheres têm vergonha de levar isso para a sociedade, de se expor, e muitas vezes também não confiante na efetividade da lei, porque é uma medida protetiva. Quem garante que o agressor vai ficar a tantos metros de distância dela? Então, existe esse medo, existe essa situação no sentimento da mulher. Mas o aumento, a questão da divulgação e essas campanhas ajudam muito, porque os casos são alarmantes, não é uma coisa nova, mas a gente precisa combater esse tipo de crime tão torpe, tão vil que acontece dentro dos lares, tão próximo da gente, nos nossos vizinhos, com familiares. Então, eu acho que as questões de propagação dessas campanhas são fundamentais para que isso não venha a ocorrer. Agora, doutora Herta, amanhã, dia 7 de agosto, completam aí 7 anos da Lei Maria da Penha, da Lei Maria da Penha ser sancionada aqui no país. Certo. Qual que é a diferença da Lei Maria da Penha e da Lei do Feminicídio contra a mulher? A Lei Maria da Penha, ela vem no sentido de prevenir e coibir as agressões dentro do ambiente doméstico, né? As agressões físicas, moral, até patrimonial. Já o feminicídio, está previsto lá no Código Penal para os crimes contra a vida. A Lei Maria da Penha também tem uma extensão, uma aplicação dentro do feminicídio, que seriam as medidas protetivas, né? Mas a Lei Maria da Penha trabalha, então, com essas questões de lesões corporais, né, em alguns casos, e já o feminicídio, ele está lá no Código Penal aí para o crime efetivamente cometido contra a mulher, que é o que se caracteriza por ela ser mulher. Agora, uma outra pergunta, doutora, é sobre esses movimentos sociais, por exemplo. A exemplo do feminismo, né, desses movimentos feministas. Eles ajudam a elucidação, a esclarecer alguns desses crimes? Olha, tudo que vem para trazer à tona essas questões é importante. Nós precisamos de mais campanha, o movimento feminista e dentre outros existentes, todos vêm ajudar. Mas o que a gente precisa ver é que, assim, não tratar só da consequência, mas tratar da causa. O que é a causa disso tudo? É a questão do machismo, né? Então a gente precisa colocar que o homem se sente dono da mulher.
Ele acha que a mulher é uma propriedade dele, é a coisa, é aquilo que ele manda. E quando aquele relacionamento acaba por ciúme, ou aquele sentimento de propriedade dele ele vai perder, ele se sente dono e ele parte para a agressão. Então, o que a gente precisa nisso tudo? É trabalhar a questão da prevenção. Eu, atualmente, estou presidente de uma comissão chamada Comissão OAB Vai à Escola, e a gente trabalha muito a questão da Maria da Penha com os adolescentes em sala de aula, porque a educação é fundamental. Conscientizar a sociedade de que a mulher não é propriedade do homem, que ela é um ser humano de direitos iguais, é fundamental. Então, a gente vai até as escolas e trabalha isso com os adolescentes, porque em casa eles assistem isso. Exatamente. Então, assim, a gente conversa com os adolescentes, as meninas, os meninos, e coloca essa situação de respeito, essa conscientização da paz na nossa sociedade. Desde a sua formação, né? As crianças elas têm que entender isso desde a sua formação. Exatamente. Né? Agora, falando sobre esse homem, sobre esse agressor, né? Que agride a mulher, ele pode ser considerado apenas um agressor ou ele também necessita de uma ajuda psicológica para ele saber lidar com essa situação? Para que haja essa mudança efetivamente? Sim, todos os envolvidos precisam de um atendimento. O agressor, possivelmente, ele também foi agredido na infância ou ele viu alguém sendo agredido na infância. Então, um tratamento psicológico, um acompanhamento, é de fundamental importância para que ele não venha a reincidir nesse tipo de crime tão difícil de a gente aceitar, e aliás, é inaceitável, né? Para que ele não venha a ser reincidente. Então, acho que o primeiro papel nesse caso aí é o casal se entender, procurar uma ajuda profissional, para poder tentar evitar a continuidade de casos assim. De casos assim. E a mulher deve procurar sempre ajuda ou alguém que saiba de casos de pessoas que estão sendo agredidas, uma vizinha ou um parente, deve, porque a omissão também configura crime. Então, procurar a delegacia da mulher e fazer a denúncia sim, porque depois que acontecer o fato, depois que o feminicídio acontece, aí é tarde demais. Fica muito mais complicado. Agora, para falar dessa mulher, dessa busca de ajuda psicológica para as mulheres, essas que são agredidas e denunciam abuso, elas recebem algum tipo de acompanhamento por parte do poder público? Então, tem os centros de referência, os CRAS, que a gente chama, e a mulher tem um acompanhamento desde a saída do lar, para poder voltar e retirar os seus pertences, e no pós também, porque se a gente pensar que só uma medida protetiva vai resolver, não vai, o agressor pode voltar. Então, ela tem toda aí uma assistência do Estado. Tá certo, eu quero agradecer aqui a participação da doutora Herta de Souza, inclusive parabenizá-la, né, porque hoje eu fiquei sabendo que é seu aniversário, né? Ah, sim. Muita saúde, paz, sucesso. Muito obrigada. Uma ótima semana, muito obrigado pela sua participação. Para todos nós, obrigada.